há mais de 2000 anos, Platão já criticava a Branca de Neve. Duvida? Então, cola aqui até o final do vídeo e descubra como as ideias do filósofo sobre arte e imitação vão explodir sua mente e revelar o que falta na cultura de hoje. Seja bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Pois bem, vamos ao tema do vídeo. Na Grécia Antiga, a arte transcendia a mera estética. Era um portal para o divino, um reflexo das ideias eternas que moldam a existência humana. Sócrates confronta Íon, um rapsodo orgulhoso de sua habilidade de recitar Homero e emocionar plateias, questionando a origem de seu talento. A Ilíada, por exemplo, é uma imitação da realidade, uma representação dos feitos heróicos, dos valores morais e das verdades que definem a humanidade. Mas ela não é a verdade em si, apenas uma sombra, uma cópia do real. Quando Íon no teatro performa a Ilíada, ele cria uma imitação dessa imitação, afastando-se ainda mais da essência original. Nos contos de fadas europeus, essa narrativa é impregnada de valores atemporais. A pureza, a luta entre o bem e o mal, a redenção pelo amor. Para entender quando isso começou, precisamos considerar o conceito de absoluto, central na filosofia de Platão e articulado séculos depois por Santo Tomás de Aquino. A inspiração, embora divina, precisa ser filtrada por uma alma aberta às ideias eternas. Sem essa conexão, a arte se degrada, tornando-se uma sombra de si mesma. O problema está na falta de humildade para buscar a fonte original, para compreender as ideias eternas que sustentam a obra. Platão, em Íon, já alertava para esse risco. A arte que se afasta da verdade se torna uma sombra, uma cópia vazia que não eleva a alma. A imitação, quando feita com sabedoria, pode ser um veículo poderoso para transmitir verdades eternas. Filmes são produzidos para maximizar lucros, músicas são criadas para viralizar, séries são moldadas para atender a expectativas passageiras. Talvez quando o relativismo passou a dominar nossas mentes, negando a existência de uma verdade absoluta. Ou talvez quando os artistas como Íon começaram a se contentar com a superfície, com a imitação de uma imitação, sem buscar a fonte original. A falta de noção de transcendência impede que a arte alcance sua verdadeira grandeza. O teatro, os mitos, a poesia, todos são veículos para expressar essa busca. Mas, quando o artista ou o intérprete se limita a copiar sem compreender, a arte perde sua força. É como uma corrente que, a cada elo, se distancia da fonte original. A solução não é abandonar a arte, mas redescobrir sua essência. É buscar, como Platão nos ensina, a conexão com as ideias eternas. Porque, no final, a arte não é apenas sobre emocionar. É sobre revelar o que há de mais verdadeiro, mais belo e mais bom na experiência humana. É sobre mover a alma em direção ao eterno, ao divino, ao absoluto. É sobre lembrar-nos que, mesmo em um mundo de sombras, a verdade permanece esperando para ser descoberta por aqueles que têm a coragem de buscá-la. Um poeta sem conexão com o divino, com as musas, o que pode oferecer? Uma obra que reflete apenas suas próprias limitações, incapaz de inspirar ou elevar. E quando essa obra é reinterpretada por outros sem o devido cuidado, o resultado é uma caricatura, como vimos em tantas adaptações modernas. No contexto brasileiro, essa tendência é agravada por uma cultura que muitas vezes valoriza o superficial em detrimento do profundo, o efêmero em vez do eterno. A crítica de Olavo de Carvalho sobre a mesquinhez do povo brasileiro não é uma condenação, mas um chamado à reflexão. Sem transcendência, a arte não pode cumprir seu propósito mais elevado. A solução, como Platão sugere, não é abandonar a imitação, mas imitá-la com sabedoria, com humildade, com um desejo genuíno de compreender a grandeza por trás da experiência. Quando compreendida em sua profundidade, Hamlet é uma meditação sobre a efemeridade da vida, a busca pela verdade e a necessidade de sacrifício. A história do príncipe dinamarquês não é apenas uma tragédia. É uma exploração da condição humana, da luta entre a dúvida e a certeza, entre a ação e a inação. Mas quantas adaptações de Hamlet falham porque se limitam a copiar a trama sem captar sua essência?
O mesmo acontece com as epopeias de Homero, com os contos de fadas, com o legendário de Tolkien. Uma adaptação que ignora a profundidade de Hamlet é como o rapsodo que recita Homero sem entender o significado de suas palavras, uma imitação que não alcança a grandeza da obra original. O rapsodo, o cineasta, o escritor, todos têm a responsabilidade de buscar a verdade mesmo que não a compreendam plenamente. Porque, no final, a arte não é sobre o artista, é sobre a verdade que ele tenta revelar. É sobre mover a alma em direção ao eterno, ao divino, ao absoluto. No caso de Os Anéis do Poder, a falha está na incapacidade de captar a profundidade moral e espiritual de Tolkien, substituindo-a por uma visão superficial que reflete mais as limitações do intérprete do que a grandeza da obra original. O filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, ao comentar a cultura brasileira, toca nesse ponto com uma crítica contundente. O brasileiro é um povo mesquinho, sem noção de transcendência. Quando perdemos a noção de transcendência, quando negamos a existência de uma verdade absoluta, a arte se torna um espelho de nossas limitações. Sua dualidade reflete um conflito maior. De um lado, a arte que eleva a alma, de outro, a guerra que protege a cidade. Há quem argumente que a arte é uma distração, que, em tempos de crise, o foco deve ser na sobrevivência. Mas Platão, através de Sócrates, nos faz refletir: qual é o sentido de vencer uma guerra se não há um propósito maior? A arte, quando bem feita, dá significado à luta. Ela nos lembra por que vale a pena lutar. Uma cidade sem poesia, sem inspiração, é uma cidade sem alma. Ion, ao tentar conciliar seus papéis, representa essa tensão entre o prático e o espiritual, entre o imediato e o eterno. Ele é uma figura que nos convida a pensar sobre o equilíbrio entre as demandas do mundo material e a busca pelo transcendente, uma questão que permanece relevante em nossa era. Filmes que priorizam agendas políticas, músicas que celebram o efêmero, séries que sacrificam a profundidade por apelo comercial, tudo isso é sintoma de uma cultura que esqueceu o que Platão nos ensinou. A arte deve apontar para o eterno. Ela deve ser um reflexo dos movimentos da alma em direção à verdade, ao belo, ao bom. Quando a arte se reduz a um produto, ela perde sua capacidade de transformar, de inspirar, de conectar o humano ao divino. Se o poeta, que na Grécia era visto como um canal das musas, não tem essa conexão com o transcendente, o que ele pode oferecer? Uma arte pobre, desconectada, que reflete apenas as limitações de quem a criou. A verdade é una, absoluta. Como disse Aquino, não há como algo possa ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Tolkien, profundamente enraizado nas virtudes cristãs e na mitologia clássica, criou um universo rico em significado, onde cada personagem e evento reflete valores eternos. Sua personagem Galadriel, por exemplo, é uma figura de beleza, sabedoria e compaixão. Ela brilha com uma luz interior, vive em harmonia com a natureza e demonstra tanto a misericórdia de uma mulher comum, quanto a força de uma líder contra o mal. Sua coragem não vem de espadas ou armaduras, mas de uma conexão profunda com a verdade e a bondade. Ela é uma representação da beleza feminina em sua plenitude, não apenas física, mas espiritual, uma figura que encarna a graça e a força em equilíbrio. Agora, compare isso com a série Os Anéis do Poder, produzida pela Amazon. A Galadriel retratada ali é reduzida a uma caricatura de mulher forte, definida por orgulho, independência forçada e poder físico. A interpretação é tão rasa que ignora a essência da personagem, transformando-a em um símbolo de ideologias modernas em vez de uma figura de virtude atemporal. O diretor, cego por sua própria visão ideológica, não bebe da fonte das virtudes que inspiraram Tolkien. Em vez disso, ele imita a superfície de outra imitação, criando uma obra que não ressoa porque perdeu o nexo com o transcendente. O céu é azul, não rosa, independentemente de opiniões. Mas vivemos em uma era de relativismo, onde tudo é reduzido a opiniões pessoais, e discordar de alguém é visto como uma ofensa. Essa mentalidade que nega a existência de uma verdade objetiva, afasta a arte de sua função mais elevada, ser um reflexo do eterno, do belo, do bom. Fim do vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado.
deixem nos comentários o que acharam de interessante, deixem o like no vídeo e até a próxima.